Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais fundamentais e poderosos da programação: as funções. Sabe quando um código começa a ficar longo, meio confuso, parecendo um verdadeiro labirinto? Então, as funções são um mapa que a gente precisa para organizar esse caos e transformar o jeito de programar. Nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, vamos entender o problema da bagunça no código. Depois, a gente descobre essa ideia de caixa preta de uma função, aprende como construir e usar uma na prática e, para fechar, um desafio para juntar a tudo isso. Vamos nessa? Olha, todo mundo que começa a programar já passou por isso. A gente escreve o código inteiro dentro da função principal, a main. No começo até que funciona, né? Mas a coisa pode sair do controle bem rápido. Imagina só, quando um programa cresce para centenas, talvez milhares de linhas, ter tudo num lugar só vira um pesadelo. É quase impossível de navegar. Tentar achar um erro ou só entender a lógica do que está acontecendo vira uma tarefa gigantesca. É aqui que a gente precisa de uma abordagem mais inteligente. E essa solução são as funções. Pensa nelas como se fossem mini programas dentro do nosso programa principal. Elas permitem organizar, simplificar e, o mais importante de tudo, reutilizar o nosso código. Na essência, uma função é exatamente isso aí, um bloquinho de código com uma missão bem específica. Ela pega algumas informações, faz alguma coisa com elas e devolve um resultado. Simples, né? A melhor analogia para uma função, sem dúvida, é a da caixa preta. A gente não precisa saber o que acontece lá dentro. O que importa é saber quais entradas ela aceita e qual saída ela vai produzir. Isso tem um nome chique: abstração. É focar no o que a função faz e não no como ela faz. E esse slide ilustra essa ideia perfeitamente. Do lado esquerdo, uma implementação multiplica os valores. Do lado direito, outra faz a mesma coisa, mas somando várias vezes. Para quem está usando a função, o resultado final é o mesmo. O jeito que foi feito lá dentro, o como, não importa, desde que o resultado esteja certo. Então, resumindo, por que usar funções? Bom, por 3 motivos principais. Primeiro, organização. A gente quebra um monstro de 1000 linhas em pedacinhos lógicos. Segundo, simplificação, porque é muito mais fácil achar um erro em 10 linhas do que em 1000. E, claro, a reutilização, a mágica de poder usar a mesma caixa preta em vários projetos diferentes. Ok, chega de teoria, vamos para a prática. Como é que se constrói uma função? O primeiro passo é o que a gente chama de declarar a função. É como se fosse um aviso para o compilador, aquele programa que traduz nosso código, de que uma nova ferramenta está sendo criada. E toda declaração de função tem 3 partes essenciais. Primeiro, o tipo de retorno. O que essa função vai devolver no final? Um número inteiro? Um texto? Segundo, um nome bem claro que diga o que ela faz. E terceiro, a lista de argumentos. Quais ingredientes essa função precisa para funcionar? Vamos dar uma olhada nesse exemplo. A primeira parte, int, é o tipo de retorno, ou seja, a função vai devolver um número inteiro. Depois vem o nome, soma underline 2 ints. E por último, entre parênteses, as entradas que ela precisa, 2 inteiros que a gente chamou de A e B. E repare no ponto e vírgula no final, hein? Ele sinaliza que isso é só a declaração, a promessa da função, não a implementação dela ainda. Depois de declarar, a gente precisa definir a função. Se a declaração é o que, a definição é o como. Em vez do ponto e vírgula, a gente usa as chaves, entre chaves, para colocar ali dentro o código que faz o trabalho de verdade, ou seja, o que acontece dentro da nossa caixa preta. Certo, já declaramos, já definimos, agora vem a parte legal: usar a função. A gente chama isso de chamar a função. E chamar uma função funciona assim. A gente fornece os valores de entrada, que nesse caso são x e y, eles entram na nossa caixa preta, que faz o trabalho dela. No final, a função produz um resultado, que a gente pode guardar numa variável, como a z aqui, ou usar diretamente. É um fluxo bem simples. Entra, processa, sai. Para tudo isso ficar bem claro, vamos aplicar o conceito num problema do mundo real. Como saber se 3 medidas podem de fato formar um triângulo válido? Existem 2 regras bem simples. Primeiro, e essa é meio óbvia, né? Todos os lados precisam ter um comprimento positivo. Segundo, e essa é a regra de ouro, a soma de quaisquer 2 lados tem que ser sempre maior que o terceiro lado. Se, por exemplo, 1 mais 2 não for maior que 4, as pontas dos lados nunca vão se encontrar para fechar o triângulo. E aqui a gente vê a lógica da nossa função. Primeiro, ela checa se algum dos lados é menor ou igual a 0. Se for, já sabemos, é inválido.
Se não, ela passa para a próxima verificação. A soma de dois lados é maior que o terceiro? Se em alguma combinação a resposta for não, o triângulo também é inválido. Só se passar por todas essas checagens é que o resultado final é verdadeiro. É pura lógica, transformada num fluxo bem organizado. Para ter uma ideia do poder da reutilização, pensem nisso aqui. A função printf, que serve para imprimir texto na tela, ela foi escrita uma única vez há mais de 40 anos e desde então é usada por milhões de programadores todos os dias. Isso sim é o poder de uma função bem feita. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A printf dura 40 anos. Com essa ferramenta em mãos, essa capacidade de criar blocos de código que podem ser reutilizados e que podem durar, o que será construído que também vai resistir o tempo? A resposta está nas funções que ainda vão ser escritas.